Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Olha só. Pois, se você não tiver com o que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama em que costuma se deitar. Então entenda, a palavra de Deus nos ensina que nós não podemos nos comprometer em ser fiadores de dívidas de outras pessoas. Quando você empresta o seu nome, empresta dinheiro, empresta cartão, faz empréstimo no seu nome para alguém, você está se comprometendo a pagar a dívida que a pessoa está fazendo. Você está assumindo uma responsabilidade que não é sua. Quantas pessoas estão perdendo e já perderam muito dinheiro porque quiseram ser muito boas e acabaram se prejudicando? Então a mania de bondade é o inimigo da prosperidade. Quando você excede na bondade a ponto de se prejudicar, isso não é inteligente. Anota na sua Bíblia. Provérbios, põe de novo o que nós acabamos de ler. Provérbios 22, 26 e 27. Olha como a palavra de Deus é perfeita. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Olha só. Pois se você não tiver com o que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama em que costuma se deitar. Ou seja, o resultado é drástico na vida daquele que é muito bom e quer ajudar todo mundo e depois ninguém te ajuda. E você fica desamparado. Ou seja, nós temos que ajudar o próximo sem se prejudicar. Tratando-se de dinheiro, nós temos que ter muito cuidado para não exceder na bondade e depois sofrer a triste consequência. Quem está me entendendo? Eu já recebi várias mensagens de pessoas dizendo: Pastor Fernando, eu fiz empréstimo para o fulano, ele falou que ia pagar, não pagou, agora eu estou com dívida. Eu emprestei meu cartão, emprestei meu nome, eu fiz isso, fiz aquilo. Ou seja, você quis ser muito bom. Nós temos que ajudar o próximo sem nos prejudicar, sem nos comprometer. Sem nos comprometer. Amém? Você está entendendo isso? Mas eu tenho mais ensinamentos para te passar. Preste atenção nessa imagem que eu vou colocar. Repita assim: má administração. Gente, a má administração também é causadora da miséria e dos problemas financeiros. Nós precisamos ter sabedoria para administrar todos os recursos que Deus coloca em nossas mãos. Porque pensa comigo, Deus vai colocar grandes recursos na mão de uma pessoa que é uma má administradora? Jamais. Jamais. Deus, ele vai colocar nas mãos daqueles que multiplicam o seu talento. Deus vai colocar recursos nas mãos daqueles que sabem administrar aquilo que chega às suas mãos. Vamos ler um outro versículo que fala sobre isso? Olha só, ainda no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 20. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo que tem. Essa palavra tem a ver com a administração do dinheiro. O que o sábio faz? Está dizendo ali, ó. Ele tem tesouros preciosos e o suficiente para viver. Por quê? Porque o sábio, ele não gasta mais do que ele pode.
Ele não compromete a renda toda. O sábio, ele administra bem os recursos que chegam nas mãos dele. Mas o tolo desperdiça tudo. Tá ali, ó. Não é o pastor Fernando que está falando para você. É a palavra de quem? De Deus. Tá lá, ó. O tolo desperdiça tudo que tem. O desperdício é uma coisa que Deus é contra. Você lembra quando Jesus multiplicou os pães e peixes? A Bíblia diz que sobraram 12 cestos. Todo mundo comeu e ele mandou recolher os pedaços que sobraram. 12 cestos. Mas até os pedaços que sobraram, ele mandou recolher, para que não houvesse desperdício. Significa que Deus é Deus de abundância. Deus é Deus de grandeza. Ele quer fazer coisas grandes. Mas ele não quer que algo seja desperdiçado. Então nós temos que administrar bem os nossos recursos. Não comprometa a sua renda inteira. Administre bem o dinheiro que chega na sua mão. Não gaste além do que você pode. Não queira dar um passo maior do que a sua perna. Tenha pé no chão. Guarda dinheiro, economiza. Tenha inteligência para tratar aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Administrando bem, você não vai ter falta de nada. E Deus vai colocar mais recursos na sua mão. É aquilo que eu disse. Se Deus é tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso e é dono de tudo, para quem que ele vai entregar a prosperidade? Para quem desperdiça ou para quem administra bem? Você está entendendo, sim ou não? Ele tem autoridade, ele tem a prosperidade. Ele vai entregar na mão de quem? Na mão de quem desperdiça? É claro que não, minha gente. Ele vai entregar na mão daquele que administra bem. A parábola dos talentos fala sobre isso. Servo bom e fiel é aquele que multiplicou o talento, que administrou bem o que recebeu. Servo mau é aquele que não soube administrar o que recebeu. Entenderam, sim ou não? Mas não é só isso. Olha que coisa extraordinária essa tela agora, a próxima. Põe aí. Planos adiados. Repita comigo. Planos adiados. Isso aí é um problema também que precisa ser resolvido. O texto sagrado nos orienta e nos ensina da seguinte maneira. Vamos lá, mais um. Agora é Provérbios 14, 23. Em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à pobreza. Preste muita atenção nisso. Em todo o trabalho, não importa qual seja o trabalho, pode ser qualquer ramo. Pode ser o ramo da roupa, da alimentação, das vendas. Pode ser você que é cabeleireiro. Qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? Coloca aqui no comentário para o pastor Fernando ver. Eu queria ver. Qual é a sua profissão? Você trabalha com o quê? Coloca aqui para mim. Qual é o seu ramo de atividade? Coloca aqui no comentário. Eu vou ler já. Pode ir escrevendo que eu já vou ler. Em todo o trabalho, gente, preste atenção. Não importa o que você faz. Todo trabalho é digno. Não importa o que você faz. Todo trabalho é digno. Todo trabalho agrada a Deus. Em todo trabalho há proveito. Está ali, ó. Não importa o ramo de atividade, não importa o que você faz. Em todo trabalho há proveito. Agora, meras palavras, porém, levam à pobreza. O que significa dizer? Eu preciso colocar o meu trabalho em ação. Eu não posso ficar apenas em palavras, em promessas. Põe aquela tela de novo, que eu acabei de colocar, sem ser do versículo. Isso, põe ela.
planos adiados. Não adie os seus planos. Não fique em meras palavras. Executa. Faz acontecer. Quem fica em meras palavras, prometendo, dizendo que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai trabalhar com isso, que vai trabalhar com aquilo, que vai investir nisso, que vai investir naquilo, mas fica só em meras palavras e não trabalha e não executa, não tem resultado. Por exemplo, a Maria José é professora. Maria José, o seu trabalho é digno, querida. Com esse trabalho você pode prosperar. Invista nele. Faça planos e coloque eles em prática. Faça planos e execute eles dentro da sua profissão. Vendedora, a Joseilma, vendedora. O Laurisvaldo é operador de máquinas. Então, olha só, pessoal, que bacana, né? A Sônia Chagas, técnica de enfermagem. Dentro da sua profissão, funcionária pública, a Lourdes, dentro da sua profissão, você tem que executar os planos que você tem e não ficar em meras palavras. A coisa tem que andar, faz acontecer. A Vanilda é costureira. Parabéns, querida, pela sua profissão. Deus te abençoe. Em todo trabalho aproveito. Quando há trabalho, mas se eu fico só em meras palavras, se eu não ponho em prática, se eu não ponho em execução, a coisa fica parada. Eletricista. Que legal, né? Eu fico feliz de saber a profissão de vocês. Coloca aí a sua profissão. Quem não colocou ainda, cabeleireiro e manicure. Deus abençoe seu trabalho, querido. Em nome de Jesus. Chaparia. Perdão, é chapeiro, né? Ele quer abrir uma hamburgueria. Olha, é a Cleide, né? É a Cleide. Ô, Cleide, vai em frente, Cleide. Acredita, querida. Deus já te deu essa ideia. Não deixa esse plano ficar na gaveta, não. Põe em prática. Começa, dá o primeiro passo. Deus vai te honrar. Ele é músico. Músico profissional, que bacana. Que legal. É Léo o nome dele, né? Deus te abençoe. Deus te deu um talento, meu querido. Acredita no seu talento, vai para cima. Comerciante. É isso aí. Então, o seu trabalho, ele precisa ser executado, ele precisa ser aprimorado. Não pode ficar só em planos. Olha, eu vou fazer isso, olha, eu vou fazer aquilo, olha, eu vou começar em tal mês, em tal ano, mas fica só em meras palavras. Uma pessoa que já tem uma ideia, que já tem um plano, como foi o caso dela, que colocou aqui, é Cleide, né? Que ela quer abrir uma hamburgueria. Ou seja, Deus já deu a ideia. E assim como acontece com ela, acontece com outras pessoas. Deus já te deu uma visão do que você tem que fazer. Deus já te deu uma inspiração. Deus já te deu uma direção. Só que às vezes você está ficando só em palavras. Só em meras palavras. Não. Vai para cima. Executa. Trabalha. Deus vai ser contigo. Coloca o último versículo de novo que eu acabei de ler. Vamos confirmar de novo. Olha aí, ó. Em todo o trabalho aproveito. Meras palavras, porém, levam à pobreza. Então agora não é hora de palavra. Agora não é hora de promessa. É hora de atitude. Amém? É hora de atitude. Vai para cima. Acredita, vai dar certo. A Socorro diz, eu tenho vontade de abrir uma escolinha. Sou pedagoga. Poxa, que bacana. Vai, querida, abre. Do jeito que der. Pode ser uma salinha pequenininha. Abre. Põe em prática o seu talento. Não fique só em palavras. Vá em frente. Deus é contigo, vai dar certo.